Muito bem, queridos, este é o segundo vídeo dessa semana, Comente Bíblia. Nós estamos lendo aqui em Isaías 24, do primeiro versículo ao 23, vai falar da era do reino, né, o reino vindouro, o reino que é esperado, tá bom? Essa era esperada. Verso primeiro diz, vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la. Ok. E então espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e para o povo. Para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado, como para quem empresta. Né? Bom, tanto para o credor quanto para o devedor. Versículo 3 diz que a terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou essa palavra foi o Senhor. Isso aqui ainda é sobre Jerusalém, né? Sião, tá bom? A terra seca-se, murcha, o mundo definha e murcha, definha os nobres da terra. Aqui já dá uma ideia mais global. Mas versículo 5 diz, a terra está contaminada pelos seus habitantes porque desobedecem às leis, violam os decretos, quebram a aliança eterna. Tá vendo? Não está falando da lei do Senhor, está falando das leis de forma geral. Então, dá a ideia de algo mais global. Mas, no mesmo tempo, no final do versículo, fala quebram a aliança eterna. Bom, eu acho que essa aliança eterna, ela já começa de forma natural. Da mesma forma como o homem, ela é espiritual, mas começa de forma natural. Por exemplo, o homem não tem que parar em um momento da sua vida para formalizar uma aliança com Adão, com o pecado. Não, isso já vem nele. Da mesma forma, o Deus que nos criou, ele tem em nós um espaço que é só dele. Né? Então, quando eu resolvo viver sem Deus na minha vida, eu estou quebrando isso, né? Essa aliança, esse elo, tá bom? Bom, vamos lá. Versículo 6 diz que por isso a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo se vai, a videira murcha, todos que se divertiam gemem, o som festivo dos tamborins foi silenciado, a harpa cheia de júbilo está muda. Lá no versículo 11 vai dizer assim, nas ruas clamam por vinho, toda alegria chegou ao fim, toda celebração foi eliminada da terra, certo? E assim será na terra entre as nações, como quando se usava a vara na oliveira, né? Oliveira, olives, azeitona, né? Quando termina a safra, as pessoas vão rebuscar, né? O que ficou lá um pouquinho. Às vezes sempre fica um pouco para depois, né? Que buscam os restos das uvas após a colheita, tanto as uvas quanto a azeitona. Verso 17 diz assim: pavor, cova e laço os aguardam, ó habitantes da terra. Quem fugir ao grito de terror cairá numa cova. Quem sair da cova será pego no laço. Abertas estão as comportas dos céus, tremem os alicerces da terra, a terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra, aqui olha, você vai ter uma ideia que não está falando só sobre Jerusalém. A profecia, no mesmo tempo que é uma coisa local, aqui é amplo. O profeta tem visão geral. Olha o versículo 20. A terra cambaleia como um bêbado, como um ébrio. Ela balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, né? Trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. Aí, versículo 23 vai falar novamente daquele negócio da lua, né? Do sol e a lua, olha. Versículo 23 de Isaías, Isaías capítulo 24. Olha, a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, ou seja, não darão sol, pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião, em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. O Senhor Jesus, ele voltará, ele reinará no trono de Davi, como prometido a Davi. Tá bom? Quando se fala aqui de lua e sol, estão falando dos dois principais astros, que se tornaram as duas principais divindades de adoração entre as nações pagãs, tá bom? Isaías 25, você vai ver aí, no versículo 6, assim, nesse monte, no monte onde o Senhor vai reinar, né? Nesse monte, é o Monte Moriá, né? Jerusalém, provisão, mesmo local onde Abraão ia entregar o seu filho Isaque, ali Deus entregou seu filho. Deus não deixou Abraão fazê-lo porque Deus disse, não, isso aí sou eu que vou fazer. Então o Senhor proveu para ele realmente um cordeiro.
Então, veja bem, nesse monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carne suculenta. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos. Ele destruirá a morte para sempre. Olha aí, destruirá a morte para sempre. E isso não está falando simplesmente da ressurreição que Jesus nos prometeu, vida eterna e vida abundante, não é? Está falando que quando o Senhor vier reinar em Israel, em Jerusalém, no Monte Sião, na cidade de Davi, que é ligada ao templo, gente, quando ele vier, ele vai destruir a morte. Veja bem, a entrada principal, que é a entrada leste, que fica de frente para o sol, é um cemitério lá hoje. Colocaram para que os judeus não passassem nem por ali mais. Né? Quem passar fica contaminado. Foram os turcos, né, os otomanos, tá bom? Bom, vamos lá. Diz que o Senhor enxugará toda lágrima, versículo 8, do rosto, né? E retirará da terra toda a zombaria do seu povo. Né? Naquele dia dirão, este é o nosso Deus. Né? Nós confiamos nele. E aí eu lembro mais algumas coisas. Quando fala, por exemplo, esse é o nosso Deus, nós confiamos nele, tem uma expressãozinha, alguém passou perto da cruz onde Jesus estava crucificado, perto do local onde está crucificado, se não foi naquela cruz enorme que as pessoas apresentam a ele, alguém passou lá e falou assim, confiou em Deus? Que o Senhor te livre, confiou nele, né? Que ele te livre. Né? Pois é, aqui diz assim, ele é o nosso Deus, verso 9, nós confiamos nele e ele nos salvou. Tá bom? Verso 10 diz que a mão do Senhor repousará sobre este monte, ok? Mas Moabe será pisoteado. Moabe está aí na parte leste, Moabe é descendente do Ló. Moabe e Amon, né? Moabe estará nas mãos do povo de Deus, né? Mas o Senhor abaterá o seu orgulho. Isaías 26:1 diz que naquele dia este cântico será entoado em Judá. Verso 2, abra as portas para que entre a nação justa, a nação que mantém-se fiel. Então, todo o capítulo 26 vai falar sobre essa nação justa, nação fiel. Versículo 19 vai dizer, mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão, vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará luz aos seus mortos. Olha aí, verso 19. Tá? Agora o 21. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará sangue derramado sobre ela. Não mais encobrirá os seus mortos. Isaías 27, no versículo 2, diz que naquele dia se dirá, cantem sobre a vinha frutífera. Cantem sobre a vinha frutífera, tá? Esse é o capítulo 27 de Isaías. Se você voltar lá no capítulo 5, você vai ver um negócio estranho. Que é sobre a vinha bravo, a vinha que foi selecionada, foi plantada numa terra boa, foi assim plantada com o melhor que existia, mas só deu uvas bravas, né? E o Senhor diz, eu vou arrancar essa, vou destruir essa daqui e fazer outra, né? Ok? No versículo 3 de Isaías 27 diz que eu sou o Senhor, sou o seu vigia, o vigia dessa vinha frutífera, certo? E eu a protejo de dia e de noite, para impedir que lhe façam qualquer dano. Então, se você juntar a história do capítulo 5 que eu citei com essa daqui, você vai entender que a vinha que deu uvas bravas era o povo da velha aliança. E a vinha da atualidade aqui, que é vigiada dia e noite para que ninguém faça mal, é a igreja do Senhor Jesus, né? Os cristãos, tá bom? Então, veja o versículo 6, diz, nos dias vindouros Jacó lançará raiz, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. Também no versículo 9 diz, assim será perdoada a maldade de Jacó e será este o fruto da remoção do seu pecado, quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmigalhadas e fiquem como pó de giz, né, a pedra calcária. E os postes sagrados e os altares de incenso não permanecerão em pé. A destruição da idolatria, né? A cidade fortificada será abandonada. Jerusalém. Deu trabalho para Davi tomá-la dos jebuseus, né? Mas é a cidade fortificada de Jerusalém. Versículo 12 diz que naquele dia o Senhor debulhará as suas espigas desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito. Eufrates até o Egito, era o limite da terra da promessa. Hoje a Jordânia pegou aí, essa parte aí. Se você olhar o limite da Jordânia, você vai ver que Jordânia era parte da promessa do Senhor.
né? O Ribeiro do Egito é ali, Cades Barneia, um pouco para lá, descendo até o mar Mediterrâneo, tá bom? E o Eufrates é lá em cima, é a fronteira, né? Norte e leste, tipo a região nordeste, vamos dizer assim, né? Verso 13, diz aqui que eles serão ajuntados, né? De um a um. E o verso 13 diz que naquele dia soará um grande trombeta, e os que estavam perecendo na Síria, também os que estavam exilados no Egito, virão, adorarão o Senhor no Monte Santo e em Jerusalém. Ok, meu povo? É isto aí. Também a invasão é iminente, a iminente invasão se aproxima, né? O cerco de Jerusalém. Você vai ver em Isaías capítulo 22, do versículo 1 ao 14, onde está se aproximando o cerco de Jerusalém. E aí a gente chega no ano 712, que antes de Cristo, Isaías 34, vai falar da tribulação que seguirá, tá bom? Certo, diz assim, o versículo 2 diz: o Senhor está indignado contra todas as nações, todas, não é só Jerusalém, Israel, não é só Judá e Israel, todas as nações. Ele os destruirá totalmente, seus mortos serão lançados fora e os seus cadáveres exalarão mau cheiro, negada. Aí. Verso 4 diz que as estrelas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho, e todo o exército celestial cairá como folhas secas da videira e da figueira. Olha aí, mais uma vez, está falando do. Vai ficar só treva, né? Dia de trevas, tá bom? Então, verso 5, na parte B, diz que. Não, quando a minha espada embriagar-se nos céus, saibam que ela descerá para julgar Edom, povo que condenei à destruição. Edom é Esaú, tá bom? Esaú, irmão de Jacó. O Senhor exige sacrifício em Bosra, verso 6, parte B. Bosra, e uma grande matança o Senhor exige em Edom. E aí no versículo 8 vai dizer: o Senhor terá seu dia de vingança, um ano de retribuição para defender a causa de Sião, né? Os riachos de Edom serão transformados em piche e em enxofre e o seu pó. Sua terra se tornará betume ardente, parece o mesmo material que destruiu Sodoma, Gomorra, Admá e Zebuim. Até hoje, se vocês forem procurar, vocês encontram na região ali de Petra, Edom, né, a região de Edom, do meio ali, chamada antiga, né? Algumas coisas que fica chamado aqui de betume ardente. O negócio parece que fica queimando direto. Eu vi um vídeo sobre isso, vocês procurem aí, vocês vão encontrar também alguma coisa a esse respeito. Ok, meu povo? Então, Isaías 35 vai falar da vitória do Senhor. A vitória também virá, certo? Diz que o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá. Também isso já está acontecendo hoje. Não é o deserto simplesmente, o ermo é lugar não habitado, né? Tem umas plantações enormes de flores, né? Certo? E o verso 2 diz que irromperá em flores, mostrará grandes regozijo, cantará de alegria e tal. Versículo 5 diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos, então os coxos saltarão como servos, a língua do mudo cantará de alegria, águas irromperão no ermo e riacho no deserto, a areia abrasadora se tornará um lago e a terra seca fontes borbulhantes. Ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho da santidade. Os impuros não passarão por eles, servirá apenas aos que são do caminho. Opa, caminho? Os do caminho, essa é a expressão que era dada aos primeiros crentes, a primeira comunidade de cristãos. Na dispersão, na diáspora, eles eram os do caminho. Guarda bem isso aí, tá? Isaías 35, verso 8.